E, gente, a gente aqui num congresso de felicidade, acho que a gente consegue ver várias razões para sorrir, né? Mas, e quando a gente estava lá no meio da pandemia? Será que lá a gente também encontrava razões para sorrir? Esse foi um momento bem difícil. Hoje eu sou médica da saúde populacional de um grande hospital e um dos meus trabalhos é levar a medicina e a saúde integrativa para os nossos colaboradores. Então imagina, no final de 2019 a gente estava planejando um programa lindo para levar a promoção da saúde para os nossos colaboradores, porque afinal integrativa é promoção da saúde. E vem a pandemia e vira tudo de cabeça para baixo. E o que a gente podia fazer? E eu me dei conta da onde a gente poderia chegar quando o veterinário do meu cachorro, do Fox, são gêmeos, tá? Minha filha e o cachorro, os dois têm a mesma idade ali. Quando o veterinário disse para mim, nós podemos ser convocados. Convocados para quê? Para ajudar na linha de frente, a entubar as pessoas se precisar. Eu, quê? Daí eu parei para pensar, eu vou preferir ser entubada por um veterinário do que pela nutricionista ou a psicóloga, né? Porque o veterinário é um médico. Estou só brincando aqui para descontrair, mas será que a gente ainda lembra tudo que a gente passou? E o que a gente podia levar para aquelas pessoas que estavam na linha de frente? Eu tive a oportunidade de ir para o hospital de campanha do Pacaembu, para estar ao lado dos colaboradores. Nós levamos práticas integrativas, práticas que pudessem ativar a resposta de relaxamento por 5, 10, 15, 20 minutos que fosse, o tempo que desse, para que eles pudessem aguentar e estar lá. E eu vou pedir para o Henrique contar um pouquinho dessa experiência também, né, Henrique? Porque eu acho que ele viajou aí pelo Brasil também levando um pouco desse cuidado, porque na linha de frente eu não podia estar, mas teve um outro lado em que a gente pôde ser útil. E só uma coisa que eu lembrei, né? A Verusca perguntou aqui, falou sobre burnout, bem pouca gente levantou a mão, acho, né? Mas, gente, burnout, o esgotamento físico e mental, só tem quem gosta do que faz, quem se importa com aquilo que faz. E eu vivenciei isso em março, logo no pico ali da pandemia, e depois uma crise de ansiedade aí em outubro. E eu percebi que eu estava tão afoita para poder ajudar essas pessoas que eu estava esquecendo de cuidar de mim. Então não é um lugar fácil também, mas não tenham vergonha de admitir, porque só tem burnout quem se importa com aquilo que faz, tá? Não tenham vergonha de expor esse fato, porque a gente precisa olhar para isso tudo. Mas vamos falar dos seus hospitais de campanha aí, Henrique. Eu tive burnout também durante a pandemia e eu aprendi uma coisa que me marcou muito, porque eu fui para a linha de frente, eu estava mais perto da atuação clínica, ainda a TM tem feito menos hoje, né, está atuando mais em outra linha, né? Mas eu fui dar plantão e eu sempre levava meus instrumentos onde eu estava e não foi diferente. Em Manaus estava faltando médicos na época e eu fui ajudar, eu não sabia como eu podia ajudar melhor. Eu falei, o que eu mais sei fazer é o que mais as pessoas precisam agora, não faz sentido para mim ficar em casa, e foi uma experiência muito engrandecedora para mim. Só que aí a sensação que eu tinha que eu estava fazendo muito, que eu queria fazer pelas pessoas, eu esqueci, eu entendi errado, eu estava fazendo muito por todos, só que eu esqueci de que o todos devia incluir eu. Eu não me incluí no todo, e isso aí foi o momento em que eu me dei conta que eu estava drenando minha energia, perdendo minha energia para entregar para o outro. Então a música foi um canal, sempre me engrandeceu muito e me trouxe conexões, experiências maravilhosas, mas foi um caminho de aprendizado para mim também. A Regina também, como foi, Regina, durante a pandemia? Durante a pandemia, acho que todo mundo se voltou um pouquinho para querer se cuidar, né? A gente se assustou e foi um período de muito estresse. Então, nesse momento da pandemia,
como hoje o meu principal foco de estudo é o estresse, foi um momento em que, de repente, as pessoas se voltaram para querer entender o que é o estresse, o que ele faz com a gente e como é que a gente pode lidar melhor com ele. Então, eu acabei fazendo muitos cursos e comecei esse projeto do podcast, o Desestresse, né, para levar essas informações para um número cada vez maior de pessoas, para a gente ver que existem muitas possibilidades para a gente se cuidar. E a gente vê que a natureza, ela pode mostrar muita coisa para a gente pode aprender muito através da natureza. A natureza se autorregula, né? Quando a gente tem, esses dias a gente tem falado muito sobre a Chapada dos Veadeiros, encontrei várias pessoas que foram para lá, e se você olha na vegetação, a gente vê algumas plantas que se queimaram toda por causa do clima, e de repente essa planta renasce. Tem ali uns galinhos verdes que começam a renascer de uma planta que a gente achava que estava morta. Isso é o que a gente chama da nossa capacidade inata de cura. A gente nasce com uma capacidade de se curar. E a natureza ensina isso para a gente todos os dias, né? Mas se curar, muitas vezes, não é só a gente voltar ao equilíbrio. Não é a gente voltar ao que era antes. Isso já é muito bom. Quando a gente é desafiado, quando a gente é ameaçado, e a gente consegue se autorregular e voltar ao que a gente era, tá ótimo. Mas a gente pode dar um passinho além, né? Então, ontem a Carla falou um pouquinho sobre florescer. E a gente vê muito isso que a gente chama de crescimento pós-traumático. Pessoas que passaram por traumas muito importantes, como foi o trauma que a gente vivenciou na pandemia, uma ruptura do que vinha sendo a nossa vida. E a gente vê essas pessoas saindo dessas situações. E aqui, gente, eu não estou querendo romantizar, não estou dizendo que não tem sofrimento, que não tem dor. Tem. Mas, apesar da dor, a gente pode sair desses grandes desafios, dessas grandes crises da nossa vida, crescendo, apreciando mais a vida, apreciando pequenos detalhes da vida, mudando as nossas prioridades, trocando a ordem, invertendo a hierarquia das nossas prioridades. A gente pode sair se sentindo mais forte, a gente pode sair com as nossas relações fortalecidas. E isso nem sempre é ter mais relações, mas é ter melhores relações, né? E acho que esses momentos de crise mostram pra gente que, de repente, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode ser um músico dentro do hospital, a gente pode ser parte de um coral, a gente pode estar aqui, 3 médicos numa mesa, falando sobre felicidade, por que não, né? E muitas vezes isso convida a gente para uma mudança muito profunda, uma mudança espiritual mesmo, né? Então, acho que cada um de nós aqui gostaria de falar muitas coisas para vocês, mas o nosso tempo está se encerrando. Então, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi com a professora Lia Diskin, que é uma professora de meditação muito querida de nós todos aqui. E a professora Lia diz que a gente medita, o objetivo final da meditação não é cuidar da nossa saúde, embora a gente saiba que quando a gente medita, várias coisas da nossa saúde melhoram. O objetivo da meditação não é a gente simplesmente se conhecer mais, mas é a gente se conhecer mais para se tornar uma presença mais amigável no mundo. E eu acho que o nosso mundo precisa muito disso hoje, né? Da gente poder se tornar presenças mais amigáveis, né? Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.